Então, o título da palestra, né, é um título bem chamativo que o mundo corporativo espera de você. É algo que eu aprendi, né, nesses anos trabalhando no setor privado e que eu já tinha estudado bastante, lido bastante através de artigos científicos e livros, mas que eu pude vivenciar na prática também. E a importância, o que o mundo corporativo espera de nós são habilidades também comportamentais, tá? Não só as habilidades técnicas que a gente desenvolve. Então, para a gente dar início aqui, a gente vai começar a fazer uma breve passagem sobre um cenário pós-pandêmico, de como que está o mercado de trabalho. Em seguida, a gente vai para hard skills e soft skills, o que elas são. E, por último, o tema dessa palestra, que é a importância das soft skills, dessas 4 específicas que eu vou falar no mercado de trabalho, e como desenvolver elas no dia a dia, tá? De forma simples. Então, a primeira parte aqui é introduzir o mercado de trabalho, né? Antigamente, século XX, né, finalzinho do século XX, início do XXI, nessa era pré-internet, a gente tem especificamente o mercado de trabalho muito estratificado, muito consolidado hierarquicamente. As estruturas são mais fechadas, né? As pessoas eram segmentadas, né? E eram promovidas e eram contratadas através das habilidades curriculares delas, né? Então, a gente tinha um cenário onde a gente nascia, ia para a escola, se formava, ia para o mercado de trabalho, trabalhava, aposentava e era o final, né? E curtia a vida depois da aposentadoria. Hoje, no século XXI, a gente já tem uma mudança bem grande desse cenário, né? Com o advento da internet, com as novas tecnologias, a gente passa a otimizar processos que antigamente os seres humanos faziam. Isso permite a nós, né, como indivíduos, desempenhar funções mais ligadas ao comportamento, tá? Então, a gente tem um crescimento exponencial dos avanços tecnológicos, um aumento do modelo híbrido e remoto de trabalho, né? Antes, a gente precisava estar no lugar físico para mostrar, inclusive, o que a gente estava fazendo. Era o tipo, eu estou te vendo que você está executando e por isso você está trabalhando. E agora é um outro cenário em que eu sou conhecido pelas minhas entregas, né? Pelos meus resultados também e também pelas minhas habilidades comportamentais. A horizontalização das estruturas organizacionais, foi quebrada essa barreira também. A gente tem um dinamismo entre as pessoas muito maior, a comunicação, né? O surgimento de novas atividades, de novas funções, de profissionais que saíram do mercado, profissões que se tornaram antiquadas, e que agora a gente tem uma descoberta de outras, né? Um exemplo era que antigamente existia a pessoa que datilografava. Hoje ela já não existe mais, tá? Mas aí a gente tem o surgimento de influencers, a gente tem surgimento de pessoas específicas do metaverso, desenvolvimento de software, coisas inimagináveis há um tempo atrás, tá? E as interações dinâmicas. Eu sou conhecido também pela minha capacidade de me relacionar com as pessoas. Não basta eu fazer bem feito. Eu posso fazer bem feito, eu devo fazer bem feito, eu devo ser eficiente, mas eu preciso também demonstrar as minhas habilidades comportamentais. É o famoso, nós queremos o seu melhor, mas não queremos que você se mate fazendo isso, tá? E aí a gente tem hard skills, e o termo hard skills e soft skills, assim, eles são datários da década de 70, tá? No exército americano, os Estados Unidos viu que eles precisavam tornar os militares deles não só eficientes na forma de produzir, mas também terem
humanizá-los, tá? Então, na década de 70 foi feito eu esqueci o termo, um manual de treinamento das Forças Armadas, em que constavam essas habilidades, tá? Esses termos se propagaram ao longo dos anos através do Goleman, né? E outros escritores que difundiram essa ideia conforme o mercado vinha sofrendo esses avanços tecnológicos, tá? Então, o que são as hard skills? Traduzidos assim, são aquelas habilidades técnicas, né? Que você pode comprová-las de forma fácil. É o que você aprende quando faz a sua faculdade, é um curso que você acessa. Cada oferta de emprego possui requisições específicas, né? Por exemplo, quando vem a chamada, nós precisamos de um programador, desenvolvedor com conhecimento em Java, com conhecimento em C++, em Python, são habilidades técnicas. A pessoa estudou aquilo, aprendeu e hoje é formado naquela habilidade. E as certificações, elas são corroboradas na prática. Porque vem um surgimento também da questão de muitos cursos, né? É a era das 1001 certificações, para a quantidade, para inflacionar o currículo, né? E quando você chega na prática, aquelas habilidades que a pessoa mostrou, falou que tinha no ato da entrevista ou na procura de um emprego, elas são verificadas, né? Se ela possui realmente aquele conhecimento, se ela tem essas habilidades especificamente. Uma coisa que é muito importante a gente falar de hard skills é o quanto o mercado se dividiu depois do advento da internet na década de 90, a propagação da internet, né? Onde você tem você não tem mais limites, você não tem mais fronteiras, né? O mundo pós-pandêmico, ele trouxe essa característica de você conseguir ser contratado por qualquer lugar do mundo, por qualquer empresa do mundo, e trabalhar onde você está. Então, mais do que hard skills, a gente precisa de soft skills também, né? E aí é o próximo slide. As soft skills são definidas como habilidades comportamentais, tá? Elas são desenvolvidas através de experiências pessoais que nós temos. Elas são praticamente assim impossíveis, né? São dificílimas de você corroborar no ato de uma entrevista, numa certificação. Por mais que eu fale que eu sou, né? Eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma boa gestora do meu tempo, um exemplo. Isso são habilidades muito difíceis de você verificar. Então, os RHs, eles passam também por uma transformação de como conseguir pegar essas habilidades de soft skills no momento, no ato da entrevista, tá? E aí a gente vem agora para a importância na trajetória profissional dessas habilidades comportamentais que antigamente, no século passado, não eram tão valorizadas, né? Elas tinham a sua importância, elas tinham o seu lugar, mas elas não eram vistas como essenciais, tá? Então, aqui eu trouxe uns big numbers para a gente ter uma noção. 93% dos RHs declararam que candidatos que possuem soft skills se sobressaem em relação a outros com hard skills, segundo matéria da Época Negócios de 2021. Por que se sobressai? Né? O que acontece? Foi feita essa pesquisa, foi feita inclusive no mercado brasileiro, tá? Mais de 200 e poucas empresas brasileiras, com mais de 500 funcionários, e foi perceptível nos RHs, foi perceptível o quanto era, depois que a pessoa era efetivada, o comportamento, como que ela se desenvolvia de acordo com as habilidades técnicas que ela tinha e com as habilidades comportamentais, tá?
a gente tem que 90% dos profissionais são contratados pelo perfil técnico e são demitidos por características comportamentais. Né? Isso aí foi uma matéria também no G1 Economia, que foi com base em uma pesquisa e artigo científico, que as pessoas chegam com aquele currículo maravilhoso, né? Tipo, eu sou formada, eu tenho pós, eu tenho PhD, só que elas não têm a dimensão comportamental para ocupar aquele cargo, né? Então elas começam a ter os entraves ali, e isso vai gerando uma série de consequências, não só onde ela trabalha, né, na área que ela trabalha, no meio que ela está inserida, mas também no processo como um todo, na companhia como um todo. E 63% dos cargos oferecidos no mercado até 2030 envolverão soft skills, de acordo com a matéria da Move 42 Consultoria. Tá? Essa matéria é recente, né, desse ano. Então, a gente percebe que o mercado está atendendo a essa alta expectativa de, beleza, eu preciso de um profissional qualificado, de um profissional que saiba o que está fazendo tecnicamente, mas que ele tenha habilidades comportamentais capazes de fazerem a técnica dele se destacar ainda mais. Então, não basta eu ser engenheiro, eu ser um programador, eu ser um desenvolvedor, eu ser um especialista em segurança, não basta. A sua área técnica, aquela pela qual você se formou, ela depende também do seu comportamental para poder que você seja um profissional eficiente na sua totalidade, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês 4 soft skills essenciais, tá? Quais são e como desenvolvê-las. É importante a gente ter a dimensão que soft skills a gente não aprende elas só lendo livros, só lendo artigos científicos, né? As nossas redes neurais, elas vivenciam, elas são conectadas, elas aprendem através da leitura e através da vivência, tá? Então, é importante destacar que aqui a gente aqui a gente tem o objetivo de chamar vocês, de mostrar para vocês 4 soft skills que estão totalmente conectadas e que, a partir delas, vocês consigam desenvolver as outras também que são essenciais e que permeiam o mercado de trabalho, tá? A primeira é o pensamento analítico. E aqui eu até coloquei, né, o que é o pensamento analítico. Uma forma fácil de você praticar o pensamento analítico na sua vida diariamente é através do autoconhecimento. É a capacidade de você se avaliar e de se reavaliar, tá? Os resultados sem o raciocínio em cima deles é nulo, ele é perdido. Ele tem valores quantitativos, mas ele não é qualitativo. Então, não adianta só eu entregar os resultados. Se eu não reflito sobre os resultados que eu entreguei, se eu não desenvolvo ele na minha mente, ver como que eu cheguei, como que eu executei, quais foram os processos que poderiam ser melhores, quais eram os processos que eu fiz de maneira surpreendente, se ele não for acompanhado desse raciocínio, desse autoconhecimento, ele é um resultado que, tipo, ele traz pouca apropriação do conhecimento pessoal, tá? Então, é muito importante a gente identificar as partes do todo também. Em qualquer área, na área que você trabalha, na empresa, ou na vida mesmo, o quanto você se permite fazer parte do todo. Né? Qual que é a sua participação numa empresa que faz ela gerar os lucros que ela gera, que faz ela entregar os valores que ela entrega, que faz ela desenvolver toda a estrutura para ela se manter de pé? Você ter noção do quanto o seu trabalho, por maior que seja a organização, se você souber visualizar isso, se você souber guiar isso, né, fica mais fácil você desenvolver o pensamento analítico. Porque o pensamento analítico é você analisar vários fatores que são separados
e tomar uma decisão com base nos fatos apresentados, tá? E sempre se questionar. Por que essa tarefa foi dada a mim? Né? Por que o meu líder está me pedindo para fazer isso? O que ele quer extrair de mim? O que eu preciso mostrar? O trabalho que eu entreguei foi o meu melhor? São questionamentos simples que, se você começa a fazer eles de forma recorrente, eles passam a se tornar um hábito, né? Então, é a prática que leva a isso. Você ter a capacidade de se autoanalisar diariamente, no início pode parecer estranho, pode parecer que eu tenho dificuldade disso, mas ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, aquilo vai se tornando algo tão natural como é natural para a gente respirar, tá? Ele simplesmente vem. O próximo é a adaptabilidade, tá? Uma pessoa que ela tem um pensamento analítico, que ela sabe aonde ela se enquadra no todo, independente da organização que ela faz parte, independente de como ela profissionalmente ou pessoalmente, ela enxerga, ela se torna mais flexível de se tornar adaptável, né? Então, como a gente desenvolve a adaptabilidade? Focar principalmente no momento atual. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou vivendo isso aqui. Isso no mundo pós-pandêmico de tecnologia, onde nós temos, pela primeira vez na história, os filhos tendo QI inferior aos dos pais, né? Segundo um neurocientista francês, né, o Michael Desmourget, foi comprovado cientificamente que as crianças estão nascendo com QI inferior ao dos pais, devido à quantidade de tecnologia em fases iniciais de desenvolvimento que elas são expostas, né? Em que elas estão ali na idade de aprender a estabelecer conexões neurais, e os equipamentos digitais tiram isso delas, né? As experiências. O mais importante de trazer isso aqui é você ter a capacidade de: eu não estou aqui por estar, eu vim aqui por uma motivação. Então, a partir do momento que eu estou aqui, eu vou fazer aquilo ser o meu ponto de referência, o meu foco atual. E isso, com esse boom de informações que o mundo está vivendo, essa era dos grandes dados, que a gente anda na rua, a gente tem um relógio digital que coleta dados seus o tempo todo. Você tem a rolagem infinita no Instagram, você tem no Facebook, você tem o LinkedIn, que é excelente, né? Mas também incita uma busca incessante de: eu tenho que ser visto, eu tenho que ser notado. É uma enxurrada de informações e de cobranças que o indivíduo tem, que ele, em dado momento, ele se perde. E ele se perde não porque ele não tem os acessos às informações, não, é porque são tantas que tira a atenção. Então, a maior dificuldade das pessoas é focar no presente. Enquanto você está ouvindo essa palestra, que o pensamento, ele foge, ele vaga, né? Então, se você não tiver a atenção plena, né, o mindfulness, que é tão divulgado, você dificulta o seu processo de ser um ser humano adaptável. Porque o adaptável, ele é aquela pessoa que se enquadra em qualquer situação, sem perder as características inerentes dela, né? Você potencializa coisas em você e desenvolve outras em que você não é tão bom, tá? Valorizar as diferenças é essencial e é muito importante falar isso em pleno século XXI, tá? No momento que a gente viveu político, no momento que nós estamos vivendo de polaridade, né? De ou você é 0 ou você é 1, binário, né? Não existe, e se eu sou 0 e você é 1, eu não tenho uma comunicação com você. Nós somos adversários, nós somos inimigos,
né? Essa propagação dessa ideia de que o que é diferente de mim, eu abomino. E as redes sociais, elas tendem a nos colocar em bolhas, né? Pela minha bolha, certas coisas não aconteceriam. O presidente, ou o deputado, ou o senador, não importa. Aquilo que a população tem o poder de voto, ele não ganharia, mas aí ele ganhou, né? Um exemplo. Então, a nossa bolha, a construção, a tecnologia vai nos envolvendo de uma maneira que ela vai selecionando, ela vai colocando a gente para conviver com pessoas iguais. E aonde há unanimidade, né, uma máxima clássica, onde há unanimidade, há ignorância, né? Você precisa ter o diferente, lidar com o diferente. É o que te impulsiona, é o que te move, é o que te desafia, tá? E isso leva uma pessoa adaptável, ela com certeza sabe se comunicar, né? Porque ela, através da comunicação, ela sabe identificar o perfil do interlocutor que ela está se relacionando. Então, no e-mail que você receba, ou numa mensagem por WhatsApp que é escrita a você, a pessoa demonstra, na forma como ela escreve, nos emojis que ela te manda, como ela deve ser, qual é o seu posicionamento, a sua forma de se comunicar com ela. Mas a questão da adaptabilidade, né? O quanto você tem que lidar com as diferenças, se desafiar. E aí, quem é adaptável consegue trazer uma comunicação eficiente. Porque a pessoa é capaz de identificar com quem ela está falando através de e-mail, através de SMS, através de WhatsApp, né? O SMS já tá ultrapassado. Mas através de qualquer forma escrita, como é a comunicação para ela ser eficiente, efetiva, através do interlocutor dela. Tá? Então, o primeiro passo é você identificar o perfil do interlocutor. E isso é através de um pensamento analítico. Só de você se permitir observar como o outro se comunica com você, isso já é uma forma de pensar analiticamente. Tá? E personalizar a mensagem para que você consiga alcançar o outro na sua totalidade. Depois da comunicação, a gente tem, né, o trabalho em equipe. Eu estava falando aqui que quem se comunica bem e quem é adaptável trabalha em equipe, né? Mas nem sempre quem tem só o pensamento analítico consegue trabalhar em equipe, tá? O trabalho em equipe, ele depende de uma escuta ativa, tá? Ele depende que você foque 100% no outro e escute o que ele está falando, né? Ouvir e escutar são coisas diferentes. Às vezes nós estamos olhando para o outro, está lá ouvindo, mas você não escuta, né? Porque a sua cabeça está voando, o pensamento está fugindo, né? Como eu falei anteriormente. E através da escuta, você é capaz de gerar conexão. Então, às vezes, você mandar uma mensagem de bom dia para uma pessoa, sem que você dependa dela, ou que você precise de algo dela, e perguntar simplesmente como ela está, gera uma conexão capaz de facilitar um trabalho em equipe, né? No mundo corporativo, nós nos comunicamos muito mais por interesse, porque dependemos de outras pessoas, do que simplesmente para gerar conexão. Eu falo com você porque você pode me atender. Existe um interesse. E quando você dá essa virada de chave de eu me importo com o outro, o trabalho em equipe, a comunicação, a adaptabilidade, o pensamento analítico começam a se moldarem, a se juntarem em você, e você começa a exercer outras habilidades comportamentais também, tá? E um ponto importantíssimo também, reconheça boas ideias. Eu posso falar isso pessoalmente, eu tinha uma dificuldade exorbitante de reconhecer boas ideias. Mas eu era a primeira a falar quando algo dava errado, né? Tipo, eu não gostei disso, né? E aí, eu tive que trabalhar isso através de feedbacks que eu recebia da minha liderança, através de comemorar conquistas dos outros, como que é fundamental, né? Como que é importante quando você se comunica com o outro,
quando você comemora, tá? E aqui, por último, né? Você é o protagonista da sua trajetória. Muito simples, é muito fácil, isso está escrito em vários livros, isso está escrito em inúmeras citações, né, de que você é o responsável, você é importante, você é o agente principal. E o protagonismo deriva de uma palavra do grego que significa lutador principal de uma arena. Né? Nós sempre queremos assistir o principal das coisas. E você é o ser humano principal na sua trajetória. Não necessariamente profissional, na pessoal também. Só que às vezes nós esquecemos que ser o lutador principal envolve estratégias, envolve, além de fazer 1 milhão de cursos, você também se preparar mentalmente. Você ter essa capacidade de se autoanalisar. Tá? Então, sempre, tá além só de correr atrás, de ir, de fazer, se questione. Aprenda a diferenciar o que é o seu trabalho e o que é o seu ofício. Né? O seu ofício é aquilo que o seu nome carrega com a certificação que você tem. O seu trabalho é outra coisa. O seu trabalho não cabe no seu currículo. O seu trabalho é aquele propósito a qual que você se destina a alcançar. Ah, eu quero ser o maior programador, eu quero ser... Um exemplo, esse é o seu trabalho. Seu trabalho não está nas fronteiras do seu mercado atual, no seu emprego atual. Ou se você não tem um emprego, não está na ausência do seu emprego. E isso é muito importante destacar. O seu trabalho é aquilo para qual você tem um propósito, que é o seu objetivo, é a sua meta. Tá? Pessoal, muito obrigada. Tivemos os probleminhas técnicos, mas acontece, tá? Deixei meu e-mail aqui. Eu não sei se tem perguntas. Se alguém tiver pergunta, aqui também, se alguém tiver pergunta, pode fazer.